Olá, amigos. Quão bom é poder retomar novamente mais um tema sobre a palavra de Deus. Marcas de Cristo. Como ele marcou a história. Que bom que ele também tem marcado a nossa vida. E com certeza, nesta vida que temos, ele tem marcado também o nosso lar, a nossa família. Hoje o tema é sobre a família. Jesus veio marcar as famílias, Jesus veio marcar as pessoas, Jesus veio marcar o nosso lar com sua marca de felicidade. Neste momento, queremos abordar o segundo capítulo, a história que está no segundo capítulo de João. Há um milagre extraordinariamente belo aqui e vamos, neste momento, ler alguns versos, muitos creio que já conhece essa história, mas as lições são sempre atuais. João capítulo 2, então, o primeiro verso diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então, verso 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Essa história é uma história muito interessante. Está na Bíblia, está na palavra de Deus como um belíssimo sinal. E o livro de João, ele traz os sinais, né, para que a gente possa crer. E esse é o primeiro sinal, milagre sinal, que revela que Jesus é o Salvador, é um ser glorioso, mais do que isso, ele é Deus, é um ser divino também. E como nós estamos estudando as marcas de Cristo, nós temos que entender de que Deus é o originador, foi o idealizador e originador da família. Lá no Éden, Adão e Eva estavam como um casal feliz, enquanto estavam sob a liderança e sob a companhia de Jesus Cristo, eles estavam numa felicidade incontida e o destino deles era para a alegria eterna. Ao caírem em pecado, infelizmente, as coisas começaram a mudar drasticamente, rapidamente, e infelizmente, no seio do primeiro lar, temos ali o assassinato de um irmão matando o outro irmão. Que coisa triste. O que era para ser algo tão bom se tornou o seio do primeiro assassinato. Como estão as famílias hoje? Como será? Com certeza, as famílias enfrentam problemas, não é? A própria família, esse lar que Jesus foi visitar no casamento, lá em Caná da Galileia, estava enfrentando problemas já na festa de casamento. Naquele tempo, faltar comida, faltar bebida numa festa era muito, muito ruim. Mas não apenas isso, né? Naquele tempo, uma festa de casamento durava 7 dias. Então, precisava ter muita alimentação, muita comida. Era um momento, eles festejavam realmente, né? Era um evento muito especial. E passaram-se poucos dias ali e eles já não tinham mais bebida, não tinham mais o vinho, o suco da uva, né? E interessante como Jesus foi chamado, sua mãe, Maria, mãe de Jesus, não fez nenhuma crítica ao casal, mas como uma pessoa sábia, procurou quem poderia resolver o problema para o casal, para o novo casal, né? O casal que estava ali oferecendo a festa. E Jesus realmente operou um milagre maravilhoso. Existe um ponto aí nessa história que fala aí
desta situação, quando Jesus diz, mulher, não chegou a minha hora, né? Na verdade, não que Jesus não estivesse já no período de fazer os milagres. É que aquele milagre, aquele vinho, representava também o derramamento do sangue de Jesus, de certa forma, né? E seria dali 3 anos e meio que Jesus deporia a sua vida, que Jesus derramaria o seu sangue. Mas sim, foi naquele momento que ele abriu os milagres, e foi dentro de um lar, dentro da família. Hoje também nós estamos enfrentando na sociedade problemas muito grandes, como naquela época, né? Hoje a sexualidade é distorcida, também a paternidade é distorcida. Maternidade, por exemplo, muitas mães acham que ser mãe é um fardo. O amor foi transformado em lascívia. Sexualidade distorcida no sentido de que uns abominam, outros endeusam, né? Que coisa triste nós vivemos neste tempo, né? De tanta modernidade, mas de erros antigos. E sem dizer, né, que na época de Cristo, e antes disso também, povos não cristãos e povos não judeus eliminavam os seus filhos defeituosos, o infanticídio era comum, também aborto era comum, mas o cristianismo, a religião de Cristo, os princípios de Cristo vieram para fazer toda a diferença no mundo todo. Temos aqui também um detalhe nessa história sobre a obediência, né? Quando Maria disse, fazei tudo o que ele vos disser. Este é um conselho muito importante para todos nós. Se nós fizermos aquilo que Jesus disser, se ele for aceito, né, como nosso mestre, e formos obedientes a ele, podemos ter certeza de que nosso lar será feliz, nossa família será feliz, a sociedade será feliz. Quanto mais obedecermos a Deus, melhor será. Finalmente, eu gostaria de dizer a vocês sobre que o melhor está à frente. Uma outra lição extraordinária é que primeiro veio o vinho normal nesse casamento. E depois, na crise, Jesus foi chamado e ele trouxe o melhor vinho. Presenteou o casal de uma forma espetacular. É assim no sentido espiritual. Primeiro vem a luta e depois a vitória. Vem a coroa de espinhos e depois a glória, a coroa de ouro, a coroa da vida eterna. Não desista da família. Invista na família, invista no seu lar. Porque os melhores frutos são os de longo prazo. O melhor está no final. E espiritualizando isto que estamos dizendo, quando Jesus voltar, vamos viver em família. Vai ser algo maravilhoso. Vamos encontrar os nossos queridos, vamos viver em paz e alegria, em realização. Se você tem uma família bem amorosa, você já vive um pouco do céu, né? Você é aceito, é acariciado, é aninhado nos braços da mãe, do pai. Também faz isto com as crianças, mas logo a dimensão será muito maior. O próprio Senhor Jesus estenderá os seus braços para nos abraçar e nos dar as boas-vindas ao lar celestial. Eu gostaria de dizer de que uma vez um velhinho visitava com muita frequência a casa de repouso que estava a sua esposa. Já com Alzheimer, estágio muito avançado, alguém perguntou para ele, o senhor vem aqui com tanta frequência, ela nem sabe mais quem é o Senhor? E ele respondeu, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. E eu também sei quem eu sou. Fidelidade, né? Que fruto maravilhoso. Vamos ser leais
uns aos outros e principalmente a Deus. Você gostaria de fazer parte da família de Deus também? Logo ele voltará. Jesus te ama e ama o seu lar. Tem problemas? Vá a Jesus. Posso orar por você e pelo seu lar, pela sua família? Querido Pai Celestial, consagre estes teus filhos, consagre-nos para o teu lar celestial. Não deixe que nada atinja o nosso coração, o seio da nossa família, que os sentimentos sejam preservados no devido lugar e que os padrões morais sejam firmes e sólidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Logo estaremos com Jesus. Fique firme na fé. Fique com Deus.